Maravilha, maravilha, Vantilovers de norte a sul do país. Você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Achou que não ia ter videozinho sobre Copa do Mundo? Achou errado, né? Achou errado. Estamos aqui para fazer uma análise rápida, coisa rápida. Aqui nossa dedicação é com o São Paulo, tá? Mas é claro, todo mundo em época de Copa, todo mundo aí vendo o jogo da seleção. Vamos então fazer aqui um pós-jogo curto e grosso sobre o que foi essa estreia brasileira na Copa do Mundo de 2026. Empate 1-1 com o Marrocos. Seleção essa que eu estou trajando a camisa. Não é intencional, hein? Não é provocação, hein? Antes de qualquer coisa, hein? É só uma homenagem realmente ao time marroquino que, na minha concepção, chegou a essa Copa, chegou a esse Mundial muito melhor preparado do que o Brasil. E o jogo de hoje deixou isso muito bem claro. Para você que não me conhece, Rafael Emiliano falando. Antes de mais nada, deixa o like aí, se inscreve no canal, fortifica o nosso rolê aí, tá? Se tiver o hype, gasta com a gente também, tá? É muito importante isso, compartilhe esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulina, ou não, né? Porque afinal estamos aqui falando de seleção brasileira, então pode mandar aí pros corintianos, pro palmeirense, pra santista, pro torcedor da portuguesa. Vamos que vamos. Depois de todo o jogo do Brasil, vamos aqui vir e fazer análises. Vocês que prestigiam muito nossas análises de jogos do São Paulo, vamos manter o mesmo numa versão mais pocketzinha, mais curta e grossa, sem tanta demanda assim, né, sem tanta explanação assim, porque tem muita gente melhor gabaritada do que eu, né, que acompanha realmente muito mais de perto a seleção brasileira do que eu fazendo isso. Então, fique aí com o seu jornalista de preferência. Estamos aqui só para cumprir tabela, vamos dizer assim, né? Já sabe também, né? Na descrição do vídeo vai estar o link aí de todas as redes sociais para você seguir o Avante Meu Tricolor, acompanhar nosso trabalho. Estamos produzindo aí conteúdo de Copa do Mundo também, acompanhando o noticiário de seleção brasileira, videozinhos novos quase todos os dias aqui de bastidores, claro, porque não temos os direitos de transmissão da competição. São um pouquinho caros, né? São um pouquinho caros, né? Então, fica aqui, se inscreve no canal também, segue a gente nas redes sociais aí. Entre no nosso canal de WhatsApp lá para você acompanhar de perto. Lembrando que São Paulo volta aos treinos na quarta-feira. Então, a partir de quarta-feira, o noticiário de São Paulo volta com força total. Depois de uma semana aí de pasmaceira, vamos usar esse termo, né? Depois de uma semana aí, onde eu, pelo menos, aproveitei para dar uma descansadinha, para focar outros projetos meus pessoais, né? Aqui a equipe do Avante Meu Tricolor também. Puxamos um pouquinho o freio de mão para dar uma respirada para essa semana que o São Paulo voltando aos treinos, a gente vir com tudo aí, né, galera, no noticiário. Tá certo? Já sabe também, vira membro desse canalzinho, R$ 4 por mês só, e você já ajuda bastante as coisas aqui no Avante Meu Tricolor. O Pix vai estar na tela também, caso você queira fazer sua doação esporádica, ou mande aqui pelo botãozinho a meia aqui do YouTube, ou se você estiver vendo pelo Facebook, tem as opções aí também. Colabore com o jornalismo independente para que a gente possa continuar crescendo, tá certo? Crescendo e vindo aqui trazer conteúdo para vocês aí. Não só especificamente de São Paulo, né? Copa do Mundo é só a cada 4 anos, seleção brasileira não é nosso foco, mas vamos lá, todo mundo falando, né? Tá, o clima de Copa hoje está muito grande, né? Não sei em que lugar vocês estão assistindo a gente mora, mas aqui na Zona Norte de São Paulo especificamente, olha, desde manhã rojões, você passeando aqui, fui passear com o meu cachorro aqui pelas ruas, já casa fazendo churrasco, já era 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, realmente a galera parece que tava um clima de Copa maior do que das outras, das últimas Copas, né? Eu acho que 2018 e 2022, tudo bem que em 2018 eu não estava morando em São Paulo. Em 2022, eu estava trabalhando num portalzão aí, cobrindo Copa, cobrindo outra seleção, cobri a Alemanha. Então, talvez eu tenha ficado um pouco alheio, mas foi uma percepção que eu tive, não sei se eu estou certo, se eu estou errado, e eu acho que é até válido, né, todo esse auê, entre aspas, vamos dizer assim, toda essa empolgação, porque afinal o Brasil está com um técnico gabaritado, que é o Carlo Ancelotti, fazia muito tempo que a gente não tinha um nome de peso assim no comando da seleção, um nome que tinha uma aprovação quase que unânime de toda a torcida, né? E com uma lista de jogadores igualmente unânime, né? Você teve ali poucas contestações, né? Do público em geral. A maior dúvida delas, que era o Neymar, e eu não vou entrar no debate se merecia ou não ir, porque como eu disse, não evitar polêmica, né? Mas então o Neymar foi, né? Então, de certa maneira, vamos dizer assim, foi um plantel e um treinador que
era exatamente aquilo meio que a torcida, aquilo que o brasileiro médio, aquele que não acompanha futebol tão afinco, mas que gosta da seleção, gosta de Copa do Mundo, queria. Então é natural que a empolgação estivesse maior. E aí nessas horas que a gente que acompanha futebol mais de perto, lembrando, eu não sou especialista em nada, tá? Se eu fosse especialista, eu estava trabalhando numa comissão técnica, estava ali, tinha um curso específico sobre isso, uma formação acadêmica específica sobre. Não, eu sou jornalista que cubro futebol. Então eu vejo muito futebol. E como a gente sempre gosta de mostrar, aqui não vai estar mostrando hoje direito, né, eu torço para clubes europeus, né? Aqui está aparecendo aqui o Benfica de pouquinho, aqui alguma coisinha da Roma. Né? Então a gente acompanha futebol europeu, a gente acompanha a maioria desses jogadores que estão atuando pela seleção brasileira. E assim, era meio perceptível que o Brasil não chegaria como um dos grandes favoritos. O Brasil teve um ciclo muito complicado. 4 treinadores, né? 4 treinadores durante um ciclo, uma classificação sufocante nas eliminatórias, uma eliminatória relativamente fácil, que de 10 passaram 6, né? 6 diretos. Pegou um pela repescagem, se eu não estou enganado. E o Brasil só garantiu ali sua vaga nas últimas rodadas, né? Ficou ali abaixo do Paraguai, por exemplo, na tábua de classificação, né? Então, os amistosos também não empolgaram. Os sintomas estavam muito claros de que o Carlo Ancelotti, por mais que eu tenha uma relação pessoal muito grande por ele, pelo fato de ele ter sido revelado na Roma, ter sido um ídolo da Roma, campeão italiano pela Roma, né, apresentou um trabalho muito aquém daquilo que a gente esperava. Agora, assim, é a primeira experiência dele treinando uma seleção, né, uma seleção que não é a dele, e tudo isso pesa, tudo isso leva, tem que ser colocado em consideração. Eu acho que a estreia do Brasil hoje ficou muito categórico isso, ficou muito categórico o quanto o Brasil é um time que ainda, nós estamos indo aí desde o título de 2002, é um time que não tem conjunto, né? Eu acho que de todas as seleções brasileiras em Copas do Mundo, desde o do Penta em 2002, a de 2010 era a única que exibia um certo valor coletivo, vamos dizer assim. Mas na hora que a vaca estava indo pro brejo, ali controlando nas quartas de final, com a expulsão do Felipe Melo, faltou a qualidade individual. Então o Brasil ele não sabe dosar, né? Vamos dizer assim, um elenco, um coletivo forte, um coletivo bom, um time, realmente um time de futebol com a sua qualidade individual dos seus jogadores. Jogadores esses que brilham nos clubes europeus, alguns deles, e que chegam na seleção ficam devendo, né? Acho que é o caso mais óbvio e claro que a gente pode falar aqui é o Rafinha, né? Rafinha é um cara que não se encontra na seleção brasileira. Via de regra porque ele é escalado muito diferente do que ele joga no Barcelona. Né? Via de regra porque realmente no Barcelona ele tem ali um entrosamento com seus companheiros de time muito maior do que o dos companheiros de time da seleção brasileira. Isso inibe um pouco ele. Mas assim, hoje especificamente, eu acho que isso foi muito categórico, né? O Brasil era um time que se desfazia da bola. O Brasil era um time que não tinha uma jogada coletiva de armação, de criação de jogadas. O Brasil é um time que tinha um meio campo muito deficitário, tanto na marcação, o tal do Ibrahim Dias lá jogou livre o tempo inteiro, quanto efetivamente na criação, né? Na criação das jogadas ali, né? O Paquetá fez uma partida muito abaixo, o Casemiro fez uma partida muito abaixo, eles começaram jogando, tá? E o primeiro tempo do Brasil foi sofrível, o Brasil penou, o Marrocos colocou o Brasil na roda. O Marrocos é um time sólido, que vem aí com uma segunda geração muito boa. Né? Existiu uma primeira geração marroquina que voltou a classificar o país às Copas do Mundo, conseguiu destaque nos grandes clubes europeus e meio que estabilizou, vamos dizer assim, pavimentou o terreno para a construção de uma ideia de futebol, de uma escola de futebol que vem colhendo frutos desde então. Não à toa eles foram semifinalistas da última Copa do Mundo, não à toa eles venceram o Brasil num amistoso desse ciclo, né, disputado logo depois da Copa, lá em 2022 ainda. Eu tô com uma tosse, tá? Chata e irritante, minha garganta pegando já faz alguns dias, então eu vou ter que tossir aqui ao longo do vídeo, tá? Nem água tá adiantando, tô no mel com limão, no xarope aqui, e não passa. São os motivos por quais eu não gravei vídeo nos últimos dias também. E aí hoje, quando o Marrocos vai enfrentar a seleção brasileira, demorou muito pouco para ele perceber isso, porque ele teria os espaços para fazer as suas triangulações, fazer as suas jogadas coletivas. Tem jogadores muito bons, como o próprio Brahim Dias, que eu já comentei aqui, o Hakimi, também muito bom jogador, o Saibili, que fez o gol, também é um ótimo jogador.
O gol dos caras é muito categórico. Isso é uma jogada que envolve a marcação brasileira. O Brahim com um imenso espaço ali faz o passe enfiado pro Saibili sair na frente da zaga, posição legal e bater na saída do Alisson, né? Mostrou pra mim, até fiz uma postagem lá no Twitter, de que mais uma vez, mais uma Copa que o Brasil vai ficar esperando a individualidade, né? Claro que é só o primeiro jogo, tudo pode mudar. E a individualidade apareceu, né? No momento que o jogo parecia totalmente controlado por Marrocos, isso 11 minutos depois do gol, o gol saiu com 20 minutos do primeiro tempo, ali pelos 31, 32, né? É lançado uma bola pro Vinícius Júnior na ponta esquerda, o Vinícius Júnior limpa a marcação, bate de maneira perfeita e empata o jogo, né? E aí o que a gente teve foi um jogo xadrez, né? Um jogo chato, né? Em todo o segundo tempo também, porque nenhuma das duas equipes querendo muito se expor. Um Brasil com imensa dificuldade, o Brasil com mais pontos negativos do que positivos, né? E eu já faço aqui uma avaliação individual dos jogadores. E um Marrocos que estava se contentando com o empate. Porque, claro, do outro lado você tem a seleção brasileira. Então, por mais que você esteja num melhor momento, por mais que você viva uma fase melhor, por mais que teoricamente você é um time melhor organizado dentro do grupo, e eu acho, com toda honestidade, que o Marrocos é o melhor time do grupo do Brasil. O Marrocos, para mim, é o grande candidato a passar em primeiro lugar. Dependeria muito do jogo de hoje. O empate abre essa possibilidade do Marrocos se classificar como o primeiro do grupo, que eu acho que vai acontecer. Tá? Não é torcer contra, é só análise, só minha opinião. Se você acha diferente, deixa nos comentários aí. Só que ele sabe que do outro lado tem uma camisa pentacampeã mundial, uma camisa com um peso enorme, uma imensa torcida, a maioria, 80% do estádio estava ali torcendo para a seleção brasileira. Né? Parecia um jogo no Brasil, de fato, aliás, um espetáculo está sendo a torcida brasileira lá nos Estados Unidos, né? Mesmo com todas as restrições lá do governo Trump, enfim. Não vamos entrar em aspecto político aqui. Então, o Marrocos se precaveu, mesmo assim ameaçou ali algumas jogadas de contra-ataque, enquanto o Brasil melhorou um pouco sua dinâmica de conjunto, com a entrada de nomes como Fabinho, com a entrada de alguns outros jogadores ali no decorrer do segundo tempo. Só que assim, alguns nomes ficaram muito abaixo. Né? O Rafinha ter ficado o tempo inteiro em campo é um absurdo. O Igor Thiago ter ficado o tempo inteiro em campo é um absurdo. O Igor Thiago é um atacante que não tem nível para jogar na seleção brasileira. Me desculpa. Aí eu sei que a Premier League tem 1,5 milhão de fãs. Ai, mas ele marcou muitos gols na Premier League, ele é o segundo maior time. Bem, cara, mas assim, é caneludo, né? É caneludo, é centroavante de fazenda aí, né? O Caleri é melhor do que ele, né? Tô falando que a tosse tá brava? A tosse tá brava, hein? Se tiver de upcut aqui é porque eu parei o vídeo pra tossir, tá? O Caleri é melhor do que ele. E dói na alma a gente ver o Brasil terminar o jogo. Falei que eu ia ter que parar, dar uma pausa no vídeo, né? Tá feia, a garganta tá feia, gente. Então, assim, o Thiago é caneludo, né? E dói a gente terminar um jogo com o Rian, o menino Rian no banco, e o menino Hendrick. O Hendrick provou que ele tem que ser titular desse time. O Hendrick, ele tem que ser titular da seleção brasileira. Ele tem que estar lá ocupando uma das vagas daquele ataque do Brasil. E o Ancelotti não colocou nenhum dos dois. Então o Brasil terminou também meio que segurando no empate ali, meio que satisfeito, né? Agora sim, tem muito trabalho, o Ancelotti sabe que ele tem muito trabalho. Uma das principais válvulas de ataque do Brasil, que era o Wesley, era jogada enfiada pelo lado direito, com o lateral que faz o facão, com o lateral que vai pro meio, com o lateral que ajuda a organizar jogo. Se contundiu, saiu, ele chamou o Ederson para corrigir um outro problema dele, porque faltava uma pegada maior, faltava volantes de maior mobilidade, volantes de maior capacidade de desarmar jogo, também de ajudar um pouco ali na saída de bola. Faltou na convocação original, então ele corrigiu isso, chamando o Ederson, mas ele destruiu ali a peça de lateral direito que ele pensou originalmente pro time. E assim, vai ser isso a Copa inteira. Vai ser uma tentativa e erro do Ancelotti a Copa inteira. Está muito pouco tempo no cargo, tem pouca experiência nessa função de técnico de seleção. Eu acho, tá? Posso estar sendo polêmico aqui, que ele não tem o pleno conhecimento de todas as peças que ele dispõe para formar um elenco, para formar um grupo brasileiro mais adequado ao que ele pensa de futebol, o que ele quer de futebol. E que assim, ele vai ter mais um ciclo pela frente, independente do que acontecer. A não ser que o Brasil tome 8-0 do Haiti, o que não vai acontecer, mas né, ele vai ter mais um ciclo pela frente. Então, eu acho que são coisas que o Ancelotti vai ainda ter
para essa Copa, que é tudo na base do meio do boi bumbá, eu acho que ele tá inseguro demais. Ele tá sem saber direito o que fazer. E agora não tem mais tempo, né? A Copa já tá aí, já começou, já teve o primeiro jogo. Sorte para ele, que o adversário mais difícil foi justamente o primeiro jogo. Então agora, teoricamente, ele tem duas molezinhas. Uma é batata, né? Uma é maminha na maminha na manteiga ali, que é o Haiti. O Brasil vai ganhar fácil. O outro, a Escócia, deve ser um confronto direto pela vaga, né? Para alguma das vagas do grupo. Claro que tem grupo que vai classificar 3, enfim. Muito difícil você ser eliminado na primeira fase. Eu nem acho que o Brasil tem tido um elenco e um time tão ruim assim. Mas vai ser um confronto direto ali contra outro time. Eu tô falando que minha garganta tá feia, hein? Contra outro time muito bem esquematizado ali. Que já também tem um conjunto que vem trabalhando um ciclo inteiro junto, né? Com o mesmo treinador, padronizado. Então, eu acho que assim, menos mal que já estreou contra o melhor time do grupo. Menos mal, menos mal. Agora, pra mim tá meio óbvio, tá? Que não é um time pra bater campeão. Não é um time pra chegar lá na frente. Claro, mata-mata, a partir do mata-mata, tudo pode acontecer. Evidente. Mas a gente vai ver ainda muito grandão estreando nessa Copa. E vocês vão ver que, assim, o futebol que o Brasil apresentou hoje, essa coisa confusa que ainda tá a seleção brasileira dessa Copa de 2026, né, que a gente não tem uma certeza, a gente não tem nem sequer um time titular, a gente tem incógnitas, né, tem até o Neymar, né, que o Neymar, quando ficar bom, vai jogar, não vai? Né, uma dúvida que o próprio treinador criou para ele mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que foi uma estreia para confirmar as nossas suspeitas de que o terreno não está pronto ainda, de que as coisas ainda estão um pouco tumultuadas e que, infelizmente, a gente tem que manter o Brasil fora da lista de favoritos. O Brasil não é das equipes favoritas para ganhar essa Copa. Como eu disse, ele vai ter mais um ciclo para frente, vai ter ali para 2030, então fica aqui pelo menos assim, a esperança de que já com uma Copa na bagagem, com um know-how maior do jogador brasileiro, de como o jogador brasileiro se porta, como funcionam as coisas da seleção brasileira, do campo de treinamento, da estrutura, a estrada seja pavimentada, tá? Porque o que a gente tem hoje é uma estrada de terra, né? Pode não estar esburacada, pode não estar toda ferrada ali de chover com barro, mas ela está uma estrada lisa, mas ainda é de terra, né? E eu acho que o Brasil vai enfrentar muitas dificuldades maiores, né, nessa Copa do Mundo que propriamente o Marrocos, tá bom? E assim, depende da individualidade. Como diz o ditado, Deus é brasileiro, e a individualidade do jogador brasileiro realmente é algo fenomenal, não importa a geração. Quando tiver lá um Vini Júnior inspirado, né, quando aparecer ali um jogador do time inspirado, se de repente ele coloca o Endrick e fica inspirado, tal, pode ser que a coisa ande de maneira mais fácil. Mas por enquanto, o que a gente tem é isso, é sufoco e é sufoco. Lembremos, né, é um ciclo foi um ciclo tanto quanto tumultuado. Tá bom? Beijo do gordo, tchau. A gente volta então na sexta-feira, já na madrugada, com a análise, tudo que rolou lá do jogo com o Haiti. Peço desculpas pela qualidade técnica do vídeo, o celular está uma bosta, minha garganta está uma bosta, minha voz está uma bosta, minha aparência está uma bosta, tá tudo uma bosta. Mas semana que vem as coisas entram no trilho aqui no Avante Meu Tricolor, eu prometo. Tchau. São Paulo!